sempre o protetor do Senhor. Nós temos força, alegria, muito amor. Tão felizes os que andam no caminho do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em Ti. Eu gostaria, em nome da comunidade, chamar bem-vindo a cada um de vocês, que neste sábado, nesse dia quente, está se fazendo presente e tem um desejo no coração de participar deste culto. E nós podermos estar aqui congregados, unidos, numa só fé, nesse culto a Deus. E também buscá-lo para a nossa vida diária. Fico muito contente em ver a cada um de vocês aqui presentes. E também gostaria de dizer da nossa alegria de podermos estar junto aqui de vocês, nesse culto de hoje. Meu nome é Júlio Bauer, estamos aqui a um pedido do pastor Mário, que tem hoje um programa junto com a família, a formatura da futura nora. E ele nos consultou se nós não poderíamos estar aqui hoje substituindo a ele para que ele pudesse se liberar para esse programa de família, o que também é muito bom para ele e para toda a família. Então, também dizer da minha alegria de poder estar aqui com vocês hoje nesse culto. Nós estamos hoje na véspera do terceiro domingo após a Epifania. Epifania, lembrando, vocês já ouviram isso muitas vezes, significa revelação. É um tempo especial, uma ênfase à revelação daquele que veio a nós da parte de Deus no dia de Natal, seu Filho prometido, e é preciso com que ele se torne conhecido de todo mundo, para que todo aquele que nele crer não pereça, não se perca, mas tenha uma nova vida e a vida que é eterna. Assim como Jesus foi revelado aos reis magos que vieram do distante Oriente e vieram para junto do Salvador nascido, guiados por uma estrela, assim também Deus nos guiou, a você e a mim, para junto dele, através dos meios da graça, através do batismo, através da palavra. E por isso hoje nós também estamos aqui. Mas assim como Deus se revelou o seu amor e a sua salvação a nós, há muitos a quem ainda precisa ser revelado. Que esse culto de hoje nos edifique, nos anime, para que nós possamos viver a nossa vida como seus filhos, possamos servi-lo com a nossa vida toda, não só com o culto, e possamos também ser sempre testemunhas do seu amor e da sua salvação. Convido então a toda a congregação presente, bem como aqueles que estão em casa, acompanhando pelo Facebook, também nossa saudação, nossas boas-vindas, junto conosco aqui nesse culto. Convidamos a todos para cantarmos o primeiro hino.
estou para cantar o que eu sinto e ninguém vê. Quero cantar que sou feliz assim. Quero ver você feliz também. Feliz como é feliz quem ama e conhece o amor que chama. Tem tanta gente que hoje vive cercada de gente está só, mas a alegria vai raiar, eu sei, para você que hoje triste está a procurar uma paz que não tem preço e que vem a toda gente de graça. Quem oferece é Jesus e ama assim a toda gente. Quem tem Jesus tem um caminho de luz, caminho que a felicidade conduz, partindo de mãos dadas, caminhando, sorrindo, a paz chegou, a paz chegou. Nós queremos iniciar esse nosso culto em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Momento da nossa confissão diante de Deus. Não elaboramos uma alocução especial, porque a própria sequência responsiva para a confissão também nos chama à reflexão, ao reconhecimento de que não há justo perante Deus, que todos somos pecadores e necessitados da sua misericórdia, seu perdão. Então nós prosseguimos na sequência de forma responsiva à confissão dos pecados. Deus é nosso refúgio e fortaleza, Socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confessemos, pois, juntos os nossos pecados a Deus. Ó Deus, de toda a misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós. Dá-nos o teu perdão. Consola-nos com o teu Santo Espírito. Amém. O Deus de toda misericórdia entregou o seu próprio Filho à morte e por amor dele nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que assim nele confiam, Deus reconhece e declara filhos e herdeiros do seu reino e lhes concede o seu Espírito Santo. Amém. Nós convidamos para abrirmos o Salmo 19. Hoje é o Salmo 19, versículos 7 até 14.
Procedemos de forma responsiva, por divisão de versículos, como de costume da congregação. Salmo 19, leremos dos versículos 7 a 14 de forma responsiva por divisão de versículos. O salmista fala daquilo que a palavra de Deus faz no coração dele. Assim também a palavra de Deus quer agir no nosso coração. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. O temor do Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel, mais doces até do que o mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo, e eu sou recompensado ou beneficiado quando lhes obedeço. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a Ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a Ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. Até aqui a leitura do Salmo. E nós temos hoje um belo hino que fala justamente sobre esse texto que nós queremos cantar. Nós podemos sentar. Do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilado sábio. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilado sábio. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração
nós queremos, antes das próximas leituras, ter um momento de oração. Ó Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, nós te damos graças pelas bênçãos derramadas sobre cada um de nós nessa semana que passou. Obrigado também pelo privilégio de podermos nos reunir hoje aqui, nesse culto, para recebermos teu perdão, fortalecimento para a nossa fé e orientação para a nossa vida. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo. Toca o nosso coração com a tua palavra e abençoa-nos. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, também em nosso coração, pela fé em tua palavra, um só Deus, também nosso Deus, para sempre. Amém. A congregação pode sentar. Nós convidamos os irmãos da congregação para a leitura dos próximos textos. Nós temos a leitura do Antigo Testamento. Só lembrando assim, o Antigo Testamento, ele nos convida para olharmos com muita admiração para a maneira como as pessoas ali no texto recebem a palavra de Deus. É uma parte do povo de Deus do Antigo Testamento que havia sido deportado para a Babilônia. E aqueles que conseguiram voltar, encontraram a sua cidade destruída, Jerusalém, bem como o templo, mas eles, com a graça de Deus, conseguiram reedificar grande parte da cidade e também reedificar o templo. E novamente podem ouvir a palavra de Deus. Só lembrar assim que o seu afastamento de Deus, o fato de terem sido levados e deportados, foi em consequência da sua idolatria. Eles tinham abandonado Deus, haviam seguido falsos deuses dos povos pagãos, e Deus os entregou a essa deportação. E quando Deus os traz de volta, eles estão sedentos pela palavra de Deus. Então, a leitura do Antigo Testamento. E logo na sequência, convidamos o irmão também para a leitura da epístola, que é 1 Coríntios 12, 12 a 31, onde o apóstolo Paulo continua falando sobre os dons que ele nos dá a cada um de nós, e onde ele compara a igreja, corpo de Cristo, com o nosso corpo humano. Nós queremos então ouvir essas duas próximas leituras. A leitura do Antigo Testamento, então, encontramos em Neemias, capítulo 8, versículos 1 a 3, depois segue dos 5 e 6, e depois no 8 até o 10. Já no 7º mês, todo o povo de Israel estava morando nas suas cidades. No dia 1º desse mês, todos se reuniram em Jerusalém, na praça em frente ao portão das águas. Então pediram a Esdras, o sacerdote e mestre da lei, que trouxesse o livro da lei que o Senhor Deus tinha dado ao povo de Israel por meio de Moisés. Esdras levou o livro para o lugar onde o povo estava reunido. Os homens, as mulheres e as crianças que já tinham idade para entender. E ali na ali na praça, em frente ao portão, Esdras leu a lei para o povo desde o nascer do sol até o meio-dia, e todos ouviram com atenção. Segue no 5. Esdras ficou ali no estrado, acima do povo, e todos olhavam para ele. Quando abriu o livro, todos se levantaram, e Esdras disse: Louvem o Senhor, o grande Deus. Todo o povo levantou os braços e respondeu: Amém, amém. Aí se ajoelharam e, com o rosto encostado na terra, adoraram a Deus, o Senhor. Segue no 8. Eles iam lendo o livro da lei e traduzindo, e davam explicações para que o povo entendesse o que era lido. Quando ouviram a leitura do livro, eles ficaram tão comovidos que começaram a chorar. Então Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote e mestre da lei,
E os levitas que estavam ali explicando a lei disseram a todo o povo: este dia é sagrado para o Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem se lamentar nem chorar. Vão agora para casa e façam uma festa. Repartam a sua comida e o seu vinho com quem não tiver nada preparado. Este dia é sagrado para o nosso Deus, portanto, não fiquem tristes. A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. A epístola encontramos em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 a 31. Um corpo e muitas partes. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes. E todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também, todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim, Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias. E aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial, que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Deste modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, e em terceiro, os mestres. Em seguida, pôs os que fazem milagres, depois os que têm o dom de curar, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas. Nem todos são apóstolos ou profetas ou mestres. Nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso, se esforcem para ter os melhores dons. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. Muito obrigado pelas leituras. E nós podemos cantar agora o próximo hino, que também nos fala muito bem sobre os dons, nossos dons que Deus nos deu e nos dá. Então, próximo hino. Que é teu, seja esse dom amor, só temos o
que vem de ti nos fazer ministrar, assim que do menor aqui possamos nós tirar, sempre no coração o lar tão pobre e frio, assim os homens onde estão pequenos e de vir, cativos libertar, perdidos socorrer, e a todos ao Senhor levar, o bom cristão fazer. Aflitos consolar, suavizar a dor, e com o solitário amor reflete o nosso amor. Nós cremos sempre a Deus no que disseste aqui, o que fizemos pelos teus é feito para ti. Nós temos a leitura do Santo Evangelho. Nós encontramos para esse culto de hoje no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, Lucas 4, versículos 16 até o 30. Lucas 4, 16 até 30. No sábado passado, fim de semana passado, o Evangelho nos falou, e também o pastor pregou, sobre o casamento que houve em Caná da Galileia, que foi o primeiro milagre que Jesus fizera no começo do seu ministério. E aqui, no Evangelho de hoje, vemos Jesus, ele se encontra na sinagoga. A sinagoga eram pequenas comunidades onde as pessoas se reuniam para ouvir a lei, a palavra de Deus, que também era comentada e havia também oração. E Jesus está numa sinagoga em Nazaré, na cidade onde ele, na região onde ele se criou. Diz o Evangelho assim: Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme seu costume, foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as escrituras sagradas e lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim: O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar. Ele disse: Hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. Todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar, e diziam: Ele não é o filho de José? Então Jesus disse: Sem dúvida, vocês vão repetir para mim o ditado: médico, cure-se a você mesmo. E também vão dizer: nós sabemos de tudo o que você fez em Cafarnaum, faça as mesmas coisas aqui na sua própria cidade. E continuou: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra.
Eu digo a vocês que, de fato, havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda aquela terra. Porém, Deus não enviou Elias a nenhuma das viúvas que viviam em Israel, mas somente a uma viúva que morava em Sarepta, perto de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado, só Naamã, o sírio, foi curado. Pequeno parênteses. Jesus está fazendo aqui uma advertência, porque como Jesus estava na sua própria cidade, muitas pessoas não estavam dando o devido valor a Jesus e às suas palavras. E Jesus diz que é preciso acolhê-lo com fé, que não adianta só ser do povo de Israel, é preciso ter fé. Assim como esta viúva de Sarepta, e também como Naamã, o sírio, que eram pessoas que não eram do povo judeu, eram de outros povos, outras nações, mas a eles, essas pessoas, foi estendida a graça de Deus. Enquanto que mesmo as pessoas próximas que não o receberem com fé, não experimentaram esta graça de Deus. Então, seja de onde for, sempre é necessário acolher a palavra de Deus e a sua salvação com fé. Terminamos o texto. Quando ouviram isso, todos os que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva. Então se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade e o levaram até o alto do monte onde a cidade estava construída, para o jogar dali abaixo. Mas ele passou pelo meio da multidão e foi embora. Que jamais Jesus precise se retirar ou se afastar de nós pela nossa falta de fé. Pelo contrário, Ele quer permanecer conosco. E nós queremos em nosso coração também que Ele permaneça em nosso coração. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Nós queremos nesse momento confessar a nossa fé comum, a nossa fé cristã, juntamente com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A congregação pode sentar e nós vamos cantar o próximo hino em preparação à pregação. Tudo que eu tenho, Senhor,
nome de Jesus, que pela fé e seu perdão nos fez partes do seu corpo, da sua igreja. O texto para a pregação nesse culto de hoje já foi anunciado, já foi lido, é a epístola, 1 Coríntios 12, 12 a 31. E fundamentados nesse texto da epístola, nós queremos refletir sobre o tema que foi dado: igreja, um corpo e muitas partes. Prezados membros da Congregação Cristo, aqui de Lajeado, visitantes de outras congregações e igualmente também os irmãos na fé que estão nos acompanhando pelo Facebook de outras congregações. Nós podemos sentar. O apóstolo Paulo, em nosso texto, como em todo o capítulo 12 de 1 Coríntios, ele fala dos dons, das qualidades, das capacidades que Deus dá e confere a nós como cristãos e como igreja. Assim, além dos nossos dons naturais, que Deus confere a todas as pessoas, como a vida e todo necessário à vida, nós como pessoas de fé, nós como novas criaturas feitas por Deus, recebemos dele mais dons. E dons muito especiais que Deus confere. Que Deus nos confere juntamente com a fé. Muitas vezes também chamados como os frutos da fé. Como o amor, a bondade, a compreensão, o perdão, a paciência, a consagração, o testemunho, oferta, enfim, serviço a Deus e ao próximo, etc., etc. E para que nós saibamos o que fazer com os nossos dons e como usá-los, pois Deus certamente tem um propósito todo especial com eles. Ele compara a igreja, os que creem, com um corpo, sim, um corpo humano, e o chama de corpo de Cristo, conforme os versículos iniciais, os dois primeiros aqui do texto, onde o apóstolo Paulo diz: Cristo, Cristo e sua igreja é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, diz ele, judeus, não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. Sim, nós fomos unidos a este corpo, a sua igreja, nós fomos ali unidos e enxertados nesse corpo de Cristo pela ação do Espírito Santo, através do batismo e através da fé. E para que nós saibamos, ou melhor, e como o apóstolo Paulo aqui compara a igreja, o corpo de Cristo, com o nosso corpo humano, nos versículos seguintes, ele nos convida para pararmos um pouco, para nós olharmos um pouco para o nosso corpo, para nós tirarmos um tempo e observarmos como esse corpo funciona, refletirmos um pouco sobre como esse corpo funciona e sobre também a interdependência e a importância de cada membro e órgão em nosso corpo. O que nós facilmente esquecemos quando o nosso corpo tem saúde e tudo funciona perfeitamente. Na verdade, nosso corpo é uma impressionante máquina que funciona perfeitamente. Enquanto ele assim funciona, nós muitas vezes nem pensamos no que está acontecendo. O que todos os seus membros e órgãos estão fazendo em favor
desse corpo todo. Aí o apóstolo Paulo nos convida e fala de como funciona, de como se constitui e funciona o nosso corpo. Nos versículos 14 seguintes, ele diz assim: pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? Se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim, Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão: eu não preciso de você. A cabeça não pode dizer para os pés: não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem ser mais fracas são as mais necessárias. E aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial, que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Né? Impressionante o nosso corpo, tão diverso nos seus membros e órgãos externos e internos. Todos trabalham, cada um fazendo a sua parte, a sua função, não só em benefício próprio, mas na verdade em função de todo o corpo. Todos os membros, todas as partes contribuem e trabalham para o bem do corpo, e todas elas são beneficiadas com o corpo. Nenhuma, na verdade, é dita mais importante que a outra, porque todas são igualmente importantes e necessárias. E como o apóstolo Paulo compara a igreja, corpo de Cristo, com o nosso corpo humano, agora ele quer que nós olhemos e nós aprendamos como corpo de Cristo, aprendamos com o nosso próprio corpo. Ele compara os cristãos, a igreja, com o nosso corpo humano. E ele diz, nos versículos finais do texto: pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um uma parte deste corpo. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos; em segundo, os profetas; em terceiro, os mestres; em seguida, pôs os que fazem milagres; depois, os que têm o dom de curar, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas. Nem todos são apóstolos, ou profetas, ou mestres; nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso se esforcem para ter os melhores dons. E ainda diz, um pouco anterior ao nosso texto, existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um uma prova da sua presença, da sua ação, né, do Espírito Santo em nossa vida. De modo que nós, como igreja, temos que olhar para o nosso corpo, ver o seu funcionamento de todos os membros e órgãos para o bem do corpo. Assim também nós, como igreja, precisamos aprender com o nosso corpo, estarmos todos à disposição, cada um exercer a sua função, né, usar os seus dons que Deus dá para o bem de todo o corpo, a sua igreja. Nesse momento, gostaria de fazer uma pergunta.
Ela é um tanto inusitada, assim, fora do comum, mas ela é importante fazer. Cada um pode responder para si mesmo. A pergunta é: você já viu alguns membros do seu corpo, ou do corpo de uma outra pessoa, brigarem entre si? Acho que nem precisamos pensar muito. Eu preciso dizer, nunca percebi isso no meu corpo. Eu creio que você vai dizer a mesma coisa. Nunca os meus órgãos, meus membros brigaram entre si. E o próprio apóstolo Paulo também nunca viu isso. E é por isso que ele diz assim, que ele nunca viu um olho dizer para a mão, eu não preciso de você. Ele nunca viu a cabeça dizer para os pés, eu não preciso de vocês. Não? Mas ele fala do que ele viu no agir dos membros do nosso corpo. Né? Ele diz assim, o fato é que as partes do corpo que parecem ser mais fracas são mais necessárias. E aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial, que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. E se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Então, assim também precisamos ser como igreja, nós como membros desse corpo de Cristo, estarmos todos voltados e beneficiar o corpo, a igreja, como um todo. Poderíamos fazer uma outra pergunta? Já que o apóstolo Paulo comparou a igreja com o nosso corpo, que nós nunca vimos os seus membros brigarem, agora nós olhamos para nós, corpo de Cristo, igreja, será que em algum momento nós vimos os membros agindo de modo diferente do que os membros do nosso corpo? Existe uma pequena história com a qual nós gostaríamos de terminar a nossa reflexão. E vamos ver, e eu não me refiro de maneira alguma à congregação Cristo aqui de Lajeado, mas nós estamos falando de nós próprios, né? De toda a igreja, de todas as congregações. Nós, como pessoas humanas, somos todos iguais. Ninguém é perfeito. Por isso, será que nós, como igreja, muitas vezes não temos uma atitude, talvez, como os integrantes dessa história, né? Das ferramentas de um determinado carpinteiro. Havia um carpinteiro, ele por algum motivo ele teve que se retirar da sua carpintaria, ele teve que ir atrás de mais material. E durante a sua ausência, as ferramentas aproveitaram esse momento da saída do dono da carpintaria e decidiram fazer uma reunião. Queriam acertar as diferenças que havia entre eles. O martelo exerceu a presidência, mas os outros participantes, as outras ferramentas, pediram a sua renúncia, porque ele passava todo o tempo batendo e fazendo muito barulho. O martelo aceitou a sua culpa, mas pediu que também expulsassem o parafuso, dizendo que ele dava muitas voltas para conseguir algo. Diante do ataque, o parafuso concordou e pediu também a expulsão da lixa, porque a lixa era muito áspera no tratamento com os demais, entrando sempre em atrito. A lixa também reconheceu a decisão, com a condição de que expulsassem também um metro, que sempre media os outros segundo a sua medida, como se fora o único perfeito. Nesse momento, o carpinteiro voltou,
com o seu material que foi buscar, tomou novamente as suas ferramentas e ele continuou o seu trabalho. Em pouco tempo, aquela rústica madeira que ele fora buscar foi convertida num fino móvel. E quando a carpintaria ficou novamente sozinha, as ferramentas voltaram a conversar e a discutir. Foi então que o serrote tomou a palavra e disse: Senhores, ficou demonstrado que todos temos defeitos, mas o carpinteiro trabalha com as nossas qualidades, com os nossos pontos valiosos. Assim, não pensemos em nossos pontos fracos, mas concentremos-nos em nossos pontos fortes. Assim, a reunião foi benéfica. Assim, todas as reuniões deveriam ser, onde se pode conversar, discutir diferenças no bom sentido, traçar metas, dividir tarefas e executá-las. Também essa reunião das ferramentas foi boa, porque levou as ferramentas a um reconhecimento. As ferramentas entenderam que o martelo era forte, o parafuso unia e dava força, a lixa era especial para limar as asperezas, que o metro era preciso e exato. Sentiram então a alegria de poderem ser úteis ao seu carpinteiro e ali trabalhar juntos com alegria. Semelhantes também somos nós, como membros do corpo de Cristo. Somos ferramentas diferentes nas mãos do carpinteiro, que é Deus. Todos nós também temos os nossos defeitos, que precisam ser perdoados e deixados de lado, pelo dom da fé e do amor. E mesmo que os dons sejam diferentes, e que bom que os nossos dons são diferentes. Imaginem vocês, se todos nós tivéssemos o mesmo dom de fazer a mesma coisa, quem faria as outras coisas? Assim como Deus constituiu perfeitamente o nosso corpo humano, Deus também constitui a sua igreja e distribui os seus dons, as capacidades, entre todos os seus membros. E Deus move o coração dessas pessoas com seu amor, para que elas usem cada uma os seus dons da melhor maneira possível em favor do corpo de Cristo, para a edificação própria, corpo de Cristo, e também para o crescimento do reino de Deus, da sua igreja. Por isso, sejamos também nós agradecidos, você e eu, agradecidos como aquelas ferramentas, por poderem ser úteis, por poderem trabalhar unidas e servirem ao seu carpinteiro. Assim também nós, você e eu, recebemos dons diferentes. Ninguém de nós é exatamente igual. Talvez somos aqui, alguns podem fazer mais ou menos a mesma coisa. A outra coisa não adianta, o outro sabe fazer melhor do que nós. Então, cada um no seu lugar, fazendo o melhor uso dos seus dons. Não somente em benefício próprio, mas de todo o corpo, igreja dos irmãos da fé e também do reino de Deus. Fazendo assim, mais e mais pessoas poderão, conosco, passar a fazer parte do corpo de Cristo, mediante a fé, mediante a ação do Espírito Santo. E poderão compartilhar conosco do maior dom que nós podemos receber. A salvação que Deus nos pensou, que Deus nos preparou no seu Filho, Jesus Cristo, para sermos dele, nesta vida, seu povo especial e eternamente. Amém. Segue ao momento da pregação, o próximo hino, com o qual nós queremos fechar esse momento da pregação. E durante o cantar desse hino, nós também podemos levar as nossas ofertas, entregá-las também com parte do nosso culto a Deus. Que Deus guarde a cada um de vocês, a cada um de nós, na sua graça,
com membros, com pessoas felizes, membros do seu corpo. Por toda a vida e para a vida eterna. Amém. Podemos sentar. De corações alegres e como quem recebe as bênçãos de Deus, com ação de graças, e também os utiliza em benefício do próximo e para a glória de Deus, nós queremos nos dirigir a Deus e falar com Ele em oração. Gostaria também de comunicar que nós temos pedidos para incluirmos na nossa oração como igreja. Primeiramente, nós temos dos familiares da Liane Terezinha Muxfeld. A sua família quer lembrar essa ente querida, agradecer a Deus pela sua vida e também pedir que Deus continue fortalecendo seus familiares com a sua palavra e suas promessas de vida, de salvação pela fé em Cristo Jesus. E também há um pedido de ação de graças, que queremos incluir também em nossa oração, pela formatura da Suelen Giovanna Pauli. O pedido é de seus familiares, e também da família do pastor Mário, e também do noivo da Suelen, o Gabriel. Então agradecem hoje pela sua formatura em engenharia ambiental. Nós queremos incluir especialmente esses dois pedidos na nossa oração. Nós oramos. Ó Senhor Deus, nós te agradecemos por todos os dons que concedeste a cada um de nós, pelo dom da vida e todo o necessário à nossa vida. De modo especial, também te agradecemos pelos dons do Espírito Santo, o dom da fé e da salvação, e por todos os demais que tu nos concedes como teus filhos.
Abençoa, Senhor, a tua igreja em todo o mundo, em particular a nossa congregação. Que todos os seus membros e líderes que a servem com os seus dons e através dela a ti, sejam abençoados em seu serviço e que seu trabalho prospere conforme a tua vontade, para a edificação do corpo de Cristo e do seu reino. Aceita também, Senhor, as nossas ofertas que trazemos a ti como parte do nosso culto e símbolo de nossa fé e confiança. Que a nossa participação nos cultos, na Santa Ceia, enfim, na vida da igreja, sejam para o fortalecimento da nossa fé e vida, arrependimento e também comunhão. E também para que, encorajados pelo Teu Espírito Santo, possamos viver em vida, em santidade de vida, cuidar uns dos outros e servirmos juntos a Ti, com os dons que Tu nos deste. Fortalecidos na fé, faze-nos confiar inteiramente em Tua palavra e promessas. Tu que nos ensinas a orar e prometes ouvir e responder as nossas orações feitas com fé. Por isso, em Tuas mãos, Senhor, nós nos entregamos, bem como todos aqueles por quem oramos, confiando-os a Tua providência e cuidado. Especialmente aqui, Senhor, queremos incluir os aniversariantes, também os doentes e os enlutados. De modo especial, Senhor, nós queremos lembrar hoje essa ente querida, a Liane Terezinha Muxfeld. Te louvamos pela sua vida, que a trouxeste a fé salvadora em Cristo Jesus. E também te pedimos, Senhor, que Tu continues fortalecendo seus familiares na sua fé e nas Tuas promessas, na certeza de que quer vivamos, quer moramos, somos Teus, Senhor. Recebe também, Senhor, a gratidão da família e também nossa pela formatura da Suelen Giovanna Pauli. Para que continue abençoando a ela, para que também ela possa servir a Ti com seus dons, juntamente com seus familiares, com suas famílias, e também com a família enlutada. Nós, Senhor, dizemos: graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por Teu perdão, pela cruz e o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Tudo mais que nós queremos colocar, queremos expressar a Deus e queremos pedir a Deus, nós queremos levar a Ele, orando juntamente a oração que Jesus nos ensinou. Convidamos a congregação, os de casa, orarmos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Nós nos preparamos para a Santa Ceia, no momento em que queremos fazer
a consagração desse pão e desse vinho para recebermos juntamente com esses o verdadeiro corpo e sangue de Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. A seguir, depois da ceia, tomou também o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória minha. Amém. A congregação pode sentar. Todos que estão preparados para a Santa Ceia estão convidados a participar. Nós vamos proceder como de costume da congregação. Vem primeiramente esse lado, o nosso lado direito. Vem pelo corredor e depois senta pela lateral. Depois também o outro lado da mesma forma. Durante a distribuição, a congregação cantará os hinos que serão anunciados. Vinde porque tudo já está preparado. Todos? Toma e come. Isso é o verdadeiro corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, entregue por Ele à morte para o perdão de todos os nossos pecados. Toma e come também o corpo de Cristo. Jesus disse: isso é o meu corpo que é dado por vós para perdão dos pecados. Toma e come. Esse é o corpo de Cristo, entregue por Jesus para o perdão de todos os teus pecados. Toma e come. Recebe também o corpo de Cristo, entregue por Ele também em teu favor para o perdão de todos os teus pecados. Toma e come. Esse é o verdadeiro corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele entregou à morte para o perdão de todos os nossos pecados. Toma e come. Esse é o corpo de Cristo, entregue por Jesus também em teu favor para o perdão de todos os teus pecados. Perdão dos meus pecados, a paz de coração, a vida e a alegria devo a ti, meu bom Deus. Triste, Senhor, sem ti o mundo é sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor, onde irei a não ser a ti, Senhor? A linda natureza alegra o meu cantar, o amor de um amigo devo a ti, meu bom Deus. Triste, Senhor, sem ti o mundo é sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor, onde irei a não ser a ti, Senhor? As horas de alegria, bem como as aflições, ajuda que recebo devo a ti, meu bom Deus. Isso, Senhor, sem ti o mundo é sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor, onde irei a não ser a ti, Senhor?
refúgio e fortaleza, Deus sempre é socorro bem presente nas tribulações, e mesmo se os montes vierem estremecer, em Jesus eu quero sempre, sempre crer. Deus conosco está, se está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Deus conosco está, se está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Refúgio e fortaleza, Deus sempre é. Existe uma cidade do Deus de Jacó, jamais será abalada, jamais sucumbirá. Vida eterna e salvação jorrará. Deus conosco está, se está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Deus conosco está, se está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Jesus é o guia mais paciente, está presente, quer seja onde for. Ele conhece meus pensamentos, todos os momentos é meu bom protetor. Jesus bondoso, alegre aceita e não rejeita o pecador. Jesus bondoso, alegre aceita e não rejeita o pecador. Estou seguindo o seu caminho, é perigoso, mas não o deixarei. Mesmo que seja muito penoso, eu vou contente, pois nele estarei. Neste caminho eu não desisto, pois é de Cristo, não deixarei. Neste caminho eu não desisto, pois é de Cristo, não deixarei. Alô, sim, sim. Momento de ação de graças. Nossa oração de agradecimento. Queremos fazer conjuntamente, conforme está colocado na tela. Senhor nosso Deus, nós, teus filhos amados, te agradecemos porque nos reconfortaste pelo dom da Santa Ceia. Ajuda-nos a amar a Ti e a nossos irmãos na fé e a todos que cruzam o nosso caminho, mesmo aqueles que não nos amam. Ajuda-nos a repartir com os necessitados as Tuas dádivas materiais e com os que andam longe de Ti as dádivas espirituais, a fim de que conheçam a Ti, o Deus verdadeiro,
e a teu Filho Jesus Cristo, a quem enviaste para ser o Salvador do mundo. Guarda-nos em tua graça e paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Tu que vieste hoje aqui buscar a palavra de Deus, alimentar e fortalecer a tua fé, buscar a bênção de Deus para a tua vida. De alguma forma já recebemos isso através da palavra, do seu perdão, da Santa Ceia. Mas também queremos rogar a Deus que Ele acompanhe você, você que aqui está e também os de casa, rogando a sua bênção sobre cada um. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. A congregação pode sentar um pouco. Talvez tenhamos algum aviso final. Sim. Temos os seguintes avisos a comunicar. Por parte da comunidade, então os próximos cultos, no dia 27, às 20 horas em Cruzeiro do Sul, dia 28 às 19 horas em Olarias, 29 às 18 horas Congregação Cristo, então aqui, e dia 30, 9 horas também aqui. Eu creio que a programação da congregação deve ser, imagino, já mais ou menos o conhecimento de cada um de vocês, né? Eu expresso alegria de estar aqui. Eu vi alguns conhecidos, a maioria talvez a gente não conhece, né? Eu vi o Félix, né? Vi um conhecido da gente lá já de mais tempo, né? De outras bandas, lugares, o Félix, né? Morou muito tempo em Candelária, né? Acompanhado também. Uma alegria muito grande, né, em vê-lo e também aqui presente no culto de hoje. Também assim a cada um de vocês, né? Que cada um de vocês tenha uma abençoada noite, um abençoado final de semana e uma abençoada nova semana. Amém. Nós podemos fazer nossa oração silenciosa, depois nós podemos ir.